Olá a todos, novamente estamos de volta, dando continuidade ao assunto abordado anteriormente, a evolução dos computadores. Eu sou Antônio Brito, juntamente com Araci Albuquerque e Rubens Victor, elaboramos esse assunto para estar apresentando para vocês algo básico da computação, para você estar tendo mais ou menos uma noção de como que tudo começou. Geração dos computadores. Anteriormente a gente falou de como que surgiu os primeiros computadores, fomos até a era que foi inventado o primeiro computador com hardware, um hardware simplificado, com instruções básicas. Hoje a gente vai estar apresentando a geração dos computadores, todas elas até a quinta, até a geração atual, no qual a gente está utilizando. A gente está fazendo uma abordagem bem simples, tá bom? Para você estar compreendendo. Esse é um assunto bem extenso, algo que se alguém quiser estar se aprofundando posteriormente, é bem interessante esse assunto, para quem gosta da área da informática. A primeira geração de computadores, como que surgiu? Ela surgiu por volta de 1946 a 1954. A primeira geração dos computadores ela é marcada pela utilização de válvulas. A válvula é um tubo de vidro similar a uma lâmpada. No caso, a lâmpada ela é igual a essa que a gente utiliza nos dias de hoje. Fechada sem ar em seu anterior, ou seja, um ambiente fechado a vácuo, ou seja, não há oxigênio no seu interior. E contendo eletrodos, cuja finalidade é controlar o fluxo de elétrons. A válvula aqueciam bastante e constantemente queimavam com facilidade. Aqui a gente tem exemplo de como que eram essas válvulas, certo? De como que elas foram projetadas para funcionar. Que tem todos os seus componentes, certo? E aqui o tamanho dela. Alguém segurando uma para você ter mais ou menos a noção de como era o tamanho dela na realidade. Essa foi a primeira geração de computadores que eram construídos através dessas válvulas, tá certo? E não deu muito certo porque elas queimavam com facilidade, aqueciam e queimavam com facilidade. Sentiu-se a necessidade de estar projetando algo mais interessante a fim de não ter esse prejuízo constante com esse tipo de material. Mais adiante a gente chega na segunda geração de computadores, que iniciou-se em 1955 e foi até 1964. A segunda geração de computadores foi marcada pela substituição das válvulas, algo que dava bastante prejuízo, como eu falei anteriormente, pelo transistor. O transistor ele revolucionou a eletrônica em geral e os computadores em especial, no caso. Eles eram muito menores do que as válvulas a vácuo e tinham outras vantagens. Não exigiam tempo de pré-aquecimento, consumiam menos energia, geravam menos calor e eram mais rápidos e confiáveis. Ou seja, como eles não aqueciam muito, não corriam o risco de queimar. Aqui do lado a gente tem um exemplo de como que eram eles. Muito diferente das válvulas que aqueciam bastante e queimavam com facilidade. Aqui tem uma outra foto deles. Isso foi a base para a criação dos computadores de segunda geração, certo? Bem, mais adiante a gente tem aqui a imagem de um computador da segunda geração, um computador da IBM, certo? O IBM 1620 e o IBM 1401. Esses foram computadores da segunda geração, que utilizavam aqueles transistores que foi apresentado aqui, certo? Aqui para você ter mais ou menos uma noção. Aqui a gente tem exemplo dos dois, uma máquina de escrever bem antiga, certo?
Bem, passando mais adiante, a gente tem aqui o surgimento da terceira geração de computadores, que surgiu por volta de 1964 e foi até 1977. Ela foi marcada, a terceira geração, ela foi marcada pela utilização de circuitos integrados, feito de silício, também conhecido como microchips. Acredito que vocês já devem conhecer mais ou menos como é que é um. Eles eram construídos integrando um grande número de transistores, tá certo? E o que possibilitou a construção de equipamentos menores e mais baratos. A partir da terceira geração já se começou a construir computadores menores e mais em conta, ou seja, utilizavam peças menores e posteriormente o custo barateado. Aqui a gente tem uma noção de como que era o circuito deles integrados, certo? Que é os transistores, certo? E o circuito deles como que eram integrados à placa, a placa-mãe que a gente conhece até os dias de hoje. Bem, passando mais adiante, a gente chega aqui na quarta geração de computadores, que iniciou-se por volta de 1977 e foi até 1991. Os computadores da quarta geração eles são reconhecidos pelo surgimento dos processadores e dos sistemas operacionais, como o MS-DOS, da Microsoft, Unix, da Linux e também, posteriormente, o Macintosh da Apple. Discos rígidos, onde eram utilizados como memória secundária, impressoras matriciais e os teclados com os layouts atuais foram criados nessa época. Aqui a gente tem um exemplo de como que foi a quarta geração de computadores, uma máquina da quarta geração de computadores, como que eles eram construídos. Bem semelhantes aos computadores que a gente utiliza atualmente, com algumas exceções, né, claro. Eles eram bem limitados. A memória dele, tanto a velocidade também, a capacidade de armazenamento. E a gente chega aqui na quinta geração, que a partir de 1991 até os dias atuais. Os computadores da quinta geração utilizavam processadores com milhões de transistores, no caso, que são utilizados até hoje. Nessa geração surgiu a arquitetura de 64 bits, os processadores que utilizavam tecnologia CISC e RISC. É um assunto bem interessante, as tecnologias CISC e RISC, se você quiser dar uma olhada posteriormente, é bem interessante esses conceitos dessas tecnologias. Disco rígido com capacidade superior a 600 GB, certo? Pendrives com mais de 1 GB de memória e a utilização de um disco ótimo com mais de 50 GB de armazenamento. Aqui a gente tem a foto de um computador atual. A princípio, são conceitos bem básicos, nós sabemos que existem computadores hoje em dia com grande capacidade de armazenamento, com velocidades bem elevadas. Bem, a princípio era isso que a gente tinha a transmitir para vocês, certo? Esperamos que todos tenham conseguido compreender a base de como que tudo iniciou-se, certo? A gente fez um apanhado aqui geral desse assunto e se alguém quiser se aprofundar mais um pouco, a gente deixa aqui, no caso, as nossas referências. A Educação UOL ele é um site bem interessante, se alguém quiser estar pesquisando posteriormente nesse site, a gente super recomenda. A gente agradece a todos e até a próxima.